Minhas saudações a todos aqueles que participam e nos assistem nesse programa de atividades acadêmicas Pinga Fogo, que é uma via eletrônica que de algum modo trata de repetir atividades que ao longo da história tiveram bastante êxito na vida universitária, como eram as antigas Questiones Disputate. Quero inicialmente agradecer a Uniregistral, na pessoa de seu atual reitor, o Dr. Francisco Raimundo, pelo apoio que concede a esta nossa atividade. Lembrando que o Dr. Francisco Raimundo, numa atitude extremamente generosa, acaba ele próprio de indicar o nome de meu estimadíssimo amigo, Dr. José Renato Nalini, para ocupar o cargo de reitor da Uniregistral a partir de meados do próximo mês de abril. Estou mais uma vez aqui na honrosa e alegre companhia de meu estimado amigo, Dr. Narciso Orlandi Neto, e hoje também tem ao meu lado o Dr. Luiz Gustavo Montemor. Nascido em Mogi das Cruzes, foi ele, por uma década, escrevente do segundo registro de imóveis, em que pontificava o saudoso Dr. Roberto Santana. Foi seu amigo também, né? Conheceu o Roberto? Sim, né? Conheci. Depois, em 2005, assumiu o tabelionato de notas da cidade de Miracatu, e no concurso de 2009, em remoção, teve a sua assunção ao cargo de registrador de imóveis de Mongaguá, com uma competência ampliada em matéria de títulos e documentos, de registro de pessoas jurídicas e de registro civil das pessoas naturais. Portanto, ali exerce uma função bastante ampla na área registrária. Antes de iniciarmos o nosso debate de hoje, sempre lembrando que o Pinga Fogo é um espaço, por assim dizer, dóxico, em que nós damos opiniões das quais muitas vezes nos arrependemos minutos depois de proferir. Podemos voltar atrás. É um programa efetivamente de debate, de posições muitas vezes controversas. Eu queria anunciar que, infelizmente, eu gostaria de ter tido o gosto de já ter um livro em mãos, e não o tive ainda, mas acaba de sair do forno o segundo tomo da série Registros sobre Registros, e encontra-se já à venda pelo site www.iusnaturale.com.br www.iusnaturale.com.br. Nós temos aqui uma série de perguntas, não será possível fazê-las todas pelo limite de tempo desse nosso programa, e eu gostaria de pedir e insistir a que remetam efetivamente as dúvidas que houver para pinga.fogo@arisp.com.br, ou seja, pinga.fogo@arisp.com.br. Vamos começar então. O Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, que por enquanto, acredito que por enquanto, é oficial do Registro Civil lá em São Bento do Sapucaí, e que é um dos coautores do Vademecum, que acaba de ser publicado. Ele participou desta obra juntamente com a doutora Laura Contreras Porto e o doutor Pedro Bragato, faz a seguinte pergunta. Uma escritura de compra e venda do imóvel foi elaborada em 1990. A escritura, suponho eu, notarial. Isso é importante para fixar a data. Não há dúvida quanto à data, não haverá dúvida quanto à data. Envolvendo essa escritura um imóvel que à época constava como mero terreno na matrícula, ou seja, sem nenhuma construção. 10 anos depois, no ano de 2000, não tendo ainda sido registrado esse título aquisitivo, averbou-se a construção do imóvel. E 2 anos mais tarde, em 2002, apresentou-se a tal escritura para fins de registro. Então ele pergunta se o título deve ser devolvido para que no próprio título, em sentido formal, conste a construção, nos termos do parágrafo 2º do 225 da Lei de Registros Públicos, ou se é possível aplicar o disposto no parágrafo 13
do artigo 213 desta mesma lei. Eu passo a palavra inicialmente ao doutor Luiz Gustavo Montemor para comecemos aqui a discussão do tema. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer à Uniregistral e à TV Registradores pelo convite e dirigir aqui os meus cumprimentos ao Dr. Ricardo Dipp e ao Dr. Narciso Orlando. Bom, a meu ver, a questão não me parece haver grande dificuldade para o seu deslinde. Penso que não é caso aqui da aplicação do parágrafo 13 do artigo 213, até porque esse dispositivo diz que se permite o registro do título imediatamente anterior a uma retificação. No caso aqui, não há nenhuma retificação. O que houve aqui é que você teve um título produzido na década de 90, posteriormente averbou-se uma construção, mas, no entanto, o interessado buscou o registro apenas 2 anos depois. Então, portanto, fica afastada essa ideia da aplicação do parágrafo do 13, do 213. No entanto, penso também que não seria caso de aplicação dessa regra do parágrafo 2º do artigo 225. Porque o que penso que está em jogo aqui é a questão do tempus regi actum, que precisaríamos analisar. Tempus regi actum do momento da apresentação ao registro ou do momento da lavratura do ato notarial? Eu acho que seria perfeitamente possível, nesse caso, admitir-se o registro da forma que se encontra, a despeito da construção encontrar-se averbada na matrícula. Porque penso que não há nenhum vício de nenhuma agressão ao princípio do trato sucessivo. É a minha opinião. Doutor Narciso, eu acho que o Rodrigo colocou aqui o parágrafo 13 do artigo 213, sugerindo uma aplicação analógica, quer dizer, houve não a retificação, mas a alteração do imóvel caracterizado na matrícula, né? Eu acho que foi por isso que ele colocou. E eu até estava comentando antes sobre a jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura, mas realmente não é... a jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura é unânime, ultimamente, no sentido de que a existência de construção não mencionada no título não impede o registro do título e o interessado pode averbar a construção a qualquer momento. Não é bem o caso aqui, porque aqui a construção foi averbada e o título é omisso. Mas no caso específico de construção, que é uma acessão, não há possibilidade de alguém adquirir o terreno e não adquirir a construção. Digo que a construção pertencer a outra pessoa. Ele adquiriu o terreno, ele é proprietário da construção também, indiferente se o título dele menciona ou não a construção. Não vejo. E por ser a cessão, será que é tão importante para a caracterização do imóvel? Eu não tenho dúvida sobre a identidade do imóvel, a identificação do imóvel, não tenho nenhuma dúvida. O imóvel é exatamente aquele. O fato de ter uma cessão muda a caracterização do imóvel? Absolutamente não prejudica a especialidade do imóvel, não prejudica. Então, eu estou de acordo. É engraçado, doutor Narciso, que quando o doutor Gustavo estava elaborando aí a sua resposta, eu escrevi aqui, extensão analógica da norma do parágrafo 3, exatamente a posição adotada na sua resposta. Também acho que o caso é de extensão analógica. Dois aspectos que eu queria mencionar. A razão pela qual, quando a escritura menciona uma construção e a matrícula não a refere, nós exijamos, eventualmente, primeiro a averbação da construção e depois a escritura, quando o caso, é exatamente para evitar fraudes. Não é um problema de identificação. Tem toda a razão. O imóvel está perfeitamente identificado. É só para isso, só para controle, na verdade, de natureza fiscal. O fundo é natureza fiscal que se está controlando aqui. O que já apresenta uma certa dúvida sobre a pertinência disso para obstar a prática do registro. Mas eu queria observar o seguinte: essa regra tempus regit actum, esse aforismo precisa ser bem entendido. Nós teremos muitas hipóteses em que tem-se que verificar que a exigência do registro não necessariamente se solve com uma solução anterior do instrumento. Mas, em boa parte dos casos, aqui nós podemos dizer tempus regit instrumentum, ou seja, o tempo rege o instrumento, e sem prejuízo também dizer que o tempo rege a tábula, ou seja, o registro. E, neste caso, o tempo rege o instrumento efetivamente.
Ou seja, ao tempo que o instrumento notarial foi elaborado, era aquela realidade. Não há dúvida sobre a identificação do imóvel, não é caso, efetivamente, de maltrato da especialidade. Estou de pleno acordo com a resposta aqui do doutor Luiz Gustavo e o abono aí com o doutor Narciso. Ou seja, de certo modo aplica-se analogicamente a regra do parágrafo 13. Analogicamente, não é a própria regra, disse muito bem o doutor Luiz Gustavo. O senhor me permite apenas uma última colocação? Até porque, no caso em concreto, podemos imaginar que haveria uma grande dificuldade numa reratificação desse título, produzido em 1990. E, por fim, o registro ele não pode se solver em si mesmo. Né? O registro não pode ser a única finalidade em si mesmo. Ou seja, o objetivo maior aqui seria a inscrição do título. Então, portanto, eu não vejo nenhum... Pois é, tem toda razão. Criar uma sacramentalidade onde não há poderia levar ao clandestinismo imobiliário. Se as coisas são muito difíceis de fazer, eu prefiro engavetar e vamos seguir. E isso conspira contra o registro. Tá muito bem, então isso está solvido. O doutor João Paulo Vitral faz as seguintes perguntas. Primeiro, agradeço que tenha encaminhado essa interessante questão para o nosso programa. Quem deverá outorgar direito real de servidão em imóvel gravado com usufruto? Ou seja, a hipótese é essa. Temos um imóvel, ele está onerado com usufruto e vai se constituir um direito de servidão. Essa é a primeira pergunta. Quem deverá? O que ele quer saber? O nulo proprietário ou o usufrutuário? E a segunda pergunta, se tratar de uma servidão onerosa, quem deve receber o valor? Isso já não é propriamente matéria registral, mas questão que acho que podemos aqui também considerar. Começamos agora com o doutor Narciso. Então, começando pelo usufrutuário, ele não pode gravar o imóvel com uma servidão porque ele está gravando a substância. Ele tem o uso e a fruição. Ele não tem a propriedade. E a servidão grava a propriedade. Quer dizer, a servidão sobrevive ao usufruto. Então, afasta a possibilidade de o usufrutuário fazer. O no proprietário, sim. O no proprietário, sim. Só ele pode gravar a nova propriedade ou a propriedade com a servidão. Mas o problema é que a servidão quase certamente prejudicará o direito do usufrutuário de uso e fruição. Você vai afligir, pelo menos. Vai. De algum modo, vai. Vai criar uma restrição para o uso e a fruição do imóvel pelo usufrutuário. Então, me parece que ele também não pode gravar o imóvel com servidão sem, pelo menos, a anuência do usufrutuário. O que significa que sempre os dois devem comparecer. Se o usufrutuário quiser gravar, só com... Aí seria inverter a posição, né, do outorgante e do anuente. Me parece... E o problema de valor é convencional. Ah, sim. O usufrutuário vai ser prejudicado. Ele não teria direito a uma indenização também, a uma parte da indenização? Mas eu digo que é convencional pelo seguinte, muitas vezes esses casos de usufruto são entre familiares. Sim. E o usufrutuário, nem quero... Mas se for um estranho, ele pode lutar por parte da indenização, né? Porque ele vai ter prejuízo no uso e na fruição. Doutor Luiz Gustavo. Bom, eu concordo com o doutor Narciso no tocante à primeira parte com relação ao usufruto, porque, como bem sabemos, o usufruto é inalienável, então, portanto, se eu não posso alienar, não posso onerar, então, portanto, a se permitir que o usufrutuário pudesse outorgar o direito real de servidão... Isso é importante, porque a doutrina fala, só pode instituir o usufruto quem pode alienar. Aliás, o Código Civil, no artigo 1378, sabiamente diz que a servidão ela deve ser instituída pelos proprietários. E, se me permite inaugurar um dissenso aqui, penso que, no tocante ao nu proprietário, parece-me, a priori, ser possível que ele possa constituir o direito de servidão no tocante à nua propriedade. Até o desembargador Dr. Loureiro, Francisco Eduardo Loureiro, ele bem aponta de que o nu proprietário pode até instituir a servidão, desde que isso não afete o direito do usufrutuário. É o que é difícil, né? E aí que eu gostaria de levantar a questão. Como o registrador aferir isso em sede de qualificação? Se aquela
servidão instituída com um título judicial ou por uma escritura pública, ela afeta ou não? Talvez a melhor saída seja o que o Dr. Narciso considerou. O mundo perfeito, o ideal, seria que tanto no proprietário como o usufrutuário comparecessem como instituidores. No entanto, faço essa ressalva. Não parece-me ser vedado que o no proprietário pudesse fazer a instituição apenas referente ao seu direito. E imaginando um título judicial expedido numa ação de instituição de servidão compulsória pelo poder público, em que é citado apenas o no proprietário. O usufrutuário é deixado de lado. O oficial registra ou não registra essa servidão? É pouco... Tentei dar tratos à bola aqui para encontrar hipóteses, conjecturar hipóteses em que não haja essa... Imaginei, por exemplo, a servidão de passagem subterrânea, etc. Mas, ao menos a instalação, já não digo da impossibilidade de construir sobre a área afetada, mas a própria instalação vai levar a algum detrimento, ainda que transitório. E geralmente há restrição ao uso da superfície na passagem. Se for petróleo, por exemplo, combustível, ou mesmo uma passagem de fiação. Também prejudica. Também prejudica o uso. É difícil. Uma servidão de não abrir janela, de não coisa desse tipo. Assim, imagina o seguinte, a observação do Dr. Gustavo é preciosa no sentido de saber até que ponto o registrador poderia exigir essa comparência do usufrutuário, porque realmente não está propriamente no título essa indicação. Mas, por outro lado, o meu receio é de que haja uma aflição de direito do usufrutuário e que o usufrutuário depois, eventualmente, tome providência até contra o cartório, responsabilização civil da prática do ato. Portanto, talvez até prudencialmente conviesse exigir e ver o que acontece. Porque qual é o normal das coisas? É que haja aflição, tanto que nós estamos com dificuldade de até conjecturar. Deve haver, mas é difícil até conjecturar hipóteses em que não haja essa afetação. Então, pode ser que, em vista do ordinário, do que é correntivo, do que é comum, a prudência justifique que peça. Bem a propósito, o que me parece é que, numa situação posta como essa, a prudência do registrador, com certeza, irá recomendar que ambos compareçam. Compareçam. Aliás, nada impede, no meu modo de ver, esse é um outro tema, para discutir, nada impede que, sem necessidade de complementação do título, né, o título tal como formato, suponhamos que seja uma escritura, o usufrutuário, por meio de uma simples petição, concorde com a Ele requer o registro da servidão. Ele mesmo registra, pronto, está resolvido. Vamos lá. O doutor Fábio Rubens Soares Filho, que é escrevente do 10º ofício de registro de imóveis suponho eu que é da capital de São Paulo, onde pontifica o nosso prezado doutor Flaviano Galhardo, faz a seguinte pergunta. Eu, por vaidade, evito colocar os óculos a horas que não é possível. Sabemos que a caução locatícia, prevista no parágrafo 1º do artigo 38 da Lei 8.000, Lei Nacional, né, 8.245 de 1991, não é, diz ele, direito real de garantia, por falta de previsão legal. Por outro lado, entendo também não ser um direito pessoal. Desta forma, qual a real natureza jurídica da caução locatícia? É a primeira pergunta. Depois ele faz outras perguntas, e nós vamos responder essa primeiro, e depois voltamos para as demais perguntas para especificar melhor o tema. Doutor Luiz Gustavo, comece o senhor. Bom, particularmente eu penso que essa afirmação inicial de que a caução locatícia não figura como um direito real de garantia, a meu ver, ela não se sustenta. Penso que essa caução locatícia, ela possui uma natureza de garantia real, aliás, uma garantia real de natureza anômala. Isso segundo precedentes da própria Corregedoria Geral de Justiça, ao menos aqui no estado de São Paulo. E digo por que garantia real anômala. Justamente porque ela ingressa no registro por ato de averbação e não por
por ato de registro estrito sensu, e segundo, porque permite-se que essa garantia seja contratada por um instrumento particular. No mais, penso que ela segue toda a sorte da hipoteca. Muitos dirão, mas afinal a caução é gênero, e aí a hipoteca seria espécie. Mas, ao menos em sede de julgados administrativos, nós temos isso. Então, segue toda a sorte com as mesmas características da hipoteca, da causalidade, da indivisibilidade, de direito de sequela. Doutor Narciso, o que lhe parece? Qual a natureza? O problema é da natureza. Agora, depois nós vamos aí se indicaram tanto mais essas últimas observações aqui interessantes do doutor Luiz Gustavo. Qual o direito? É real ou pessoal? O intérprete não sabe qual a natureza jurídica de determinado instituto, ele diz que se trata do instituto sui generis. E para mim a caução é sui generis, realmente. Quando logo que saiu a Lei 8.245, eu era juiz do 2º Tribunal de Alçada Civil e nós julgávamos locação. Então, logo que eu vi essa caução, eu falei, isso não é absolutamente nada. Essa caução só mostra para o locador que, quando a caução é prestada pelo próprio inquilino, que o inquilino tem bens para responder por eventuais encargos. E quando é prestada por terceiro, não tem finalidade nenhuma. Porque não é direito real previsto em lei, não exige instrumento público, não exige registro, a lei não diz que ela tem sequela, a lei não diz que ela tem preferência. Suponha que haja uma hipoteca registrada depois da averbação da caução, a caução tem prioridade sobre a hipoteca? São direitos reais de garantia da mesma estatura? Então, continuo com dúvida. Hoje, a jurisprudência administrativa no Estado de São Paulo manda tratar a caução como se fosse hipoteca. Não chega a afirmar que se trata de hipoteca, manda dar o tratamento de hipoteca. Evidentemente, não pode dizer que ela tem direito de sequela, porque isso não cabe à administração dizer nem ao oficial do registro de imóveis. Não vi nenhum julgado dando direito de sequela para o credor caucionário. Não sei se a caução permanece se o imóvel for alienado a terceiro. Não sei. Eu queria dizer duas coisas aqui. Eu não vou tomar partido de imediato nessa questão se é direito real ou direito pessoal. Mas observar o seguinte. De um lado, para favorecer teoricamente, a posição do doutor Luiz Gustavo, uma passagem deste grande jurista português, mas nascido aqui no Brasil, José de Oliveira Ascensão, que tem uma obra, sobretudo a obra de direitos reais dele, vários livros que escreveu sobre direitos reais, essa obra é preciosa. Ele diz algo muito interessante. De fato, nos países, é o caso do Brasil, em que se adota a ideia do numerus clausus para os direitos reais, cabe ao legislador criar direitos reais. Mas ele complementa de maneira muito inteligente. Diz, olha, mas não cabe ao legislador interpretar ou compreender quando se trata de um direito real. Ele tenta criar, mas não necessariamente tem de dizer, são direitos reais estes. Depois cria uma outra norma que ele não diz se é direito real. A questão de compreensão disso, para saber se é direito real ou não, é do intérprete, do aplicador. Então isso favoreceria um tanto, embora não haja uma previsão expressa da criação da caução como direito real, não impediria a posição adotada pelo doutor Luiz Gustavo de interpretá-la como sendo direito real. Por outro lado, eu tenho minhas dúvidas. O doutor Narciso teve uma década, nós éramos meninos há uma década, mas enfim, eu me lembro de uma frase do doutor Narciso muito preciosa, dizendo que a diferença entre registro e averbação do direito registral brasileiro atual é simplesmente a vontade do legislador. Portanto, já não há mais aquela diferença clássica, não. Por averbação... Sem nenhum critério. Não é? Sem nenhum critério. Não, tem um critério, sim. Ele manda averbar
porque os emolumentos da Então, averbação geralmente são assim. Não, é porque a palavra também é bonita. Eu já andei notando que toda vez que os juízes... Toda vez não. Mas uma boa parte das vezes que o juiz determina praticar um ato no registro, os juízes usam a palavra averbação, porque é mais bonito. Não. É mais bonito. E eu já vi, portanto, o mandando fato... mandando averbar o registro. Ou seja, a averbação ou registro para fim de constituição Não. de direito real desapareceu no Brasil. Não podemos cuidar desse E argumento. não é raro oficiais se depararem com uma ordem de averbação, a despeito da lei determinar o registro, e o oficial ainda ficar na dúvida se cumpre como averbação mesmo. Então, esse critério, eu penso o seguinte, se nós formos tratar efetivamente a caução por força de sua previsão legal, é muito difícil considerá-la de caráter real, efetivamente. Porque tem razão, doutor Narciso, não está previsto sequela, não há previsão de ação para discuti-la, não há... Então, eu penso que talvez, e aí entra o aspecto observado pelo doutor Luiz Gustavo, de que a jurisprudência possa um dia vir a afirmar-se. E certamente não é a vacilante jurisprudência administrativa de São Paulo que vai ditar alguma coisa a respeito disso. Mas vai dar uma primeira indicação, mas não é ela que vai firmar a posição. E esperemos que também haja aqui paciência para que o costume mostre de que se trata e não que se crie por meio de um ativismo. Que se altere a lei. Que se altere a lei, que seria o ideal. Seria o ideal. Voltar a ser hipoteca, não é? Porque a ideia era para ser uma hipoteca mais barata. No e fundo abre a isso. exceção ao 108, pode ser por instrumento particular. Pronto. Aliás, é curioso notar por que o legislador usou essa expressão calção. Ele já, de logo, já não usou o termo hipoteca. Não foi técnico. Não foi técnico. Bom, então, quanto à natureza, a resposta é não sabemos. No fundo é isso. Porque é impossível saber nesse momento. Quais os efeitos em relação ao imóvel a terceiros? O doutor Narciso antecipou isso, ele acha que não há efeito nenhum. E o doutor Luiz Gustavo, na linha de que ele entende que se trata de um direito real, teria sequela. E, de maneira que isso responde a outra pergunta do doutor Fábio Rubens Soares Filho, de que o credor tem a seu favor o atributo da sequela. E o doutor Luiz Gustavo acha que se aplica a hipótese à regulamentação da hipoteca, e o doutor Narciso acha que não, e eu não acho nenhuma coisa nem outra. Preciso pensar melhor, não vou me arriscar nessa matéria. Eu pretendo tratar desse assunto aí na nossa série Registro sobre Registro, prometo me dedicar a falar alguma coisa de futuro. Doutora, bom, para que não se espantem, né, alguns que acaso cheguem ao programa nesta altura da minha resposta tão evasiva, isso aqui eu já disse, é um espaço de discussão opinativa. E opinião é isto, opinião é algo que não é ainda chegar à certeza. Opinião é um grau gnoseológico inferior ao da certeza. Isso é um programa de debates mesmo, né? A doutora Laura Porto, que é uma das coautoras do Vademecum Cartório 2018, que acaba de ser publicado, coautora ao lado do Pedro Bragato e do Rodrigo Pacheco Fernandes, faz uma série de perguntas, das quais nós vamos nos permitir apenas fazer hoje duas e deixar as demais para programas futuros. Ela menciona inicialmente a lei brasileira 6.739, de 1989, e remete-se ao parágrafo 3º do artigo 8A. Esse artigo prevê que a apelação no processo de dúvida relativo a imóveis, ao registro de imóveis rurais, em que haja interesse da União, de suas autarquias ou fundações, essa apelação deva ser apreciada e decidida pelo Tribunal Regional Federal. E aí, então, ela pergunta, como ocorre a distribuição desse processo no Tribunal Federal e se esse juízo competente também é limitado pela rogação ou se haveria algum outro limite diferente do processo comum de dúvida. Em rigor, essa pergunta pode estender-se, essa última, diz o seguinte, aplica-se o mesmo sistema geral do julgamento da dúvida ou há um processo especial, regras especiais para o julgamento dessa matéria pelo Tribunal Regional Federal? Doutor Narciso, comece, por favor. Bom, essa lei 6.739 é muito estranha, para dizer o menos. Mas eu vou fazer...
me prender só ao parágrafo 3º do artigo 8º-A, a competência do Tribunal Regional Federal para julgamento da dúvida. Eu não vejo. O procedimento, sem dúvida nenhuma, é o do artigo 202 da Lei de Registros Públicos, porque o parágrafo 3º faz referência expressa ao artigo 202. Agora, a não ser que haja no regimento interno do Tribunal Federal alguma disposição especial, ele vai ser distribuído normalmente, como qualquer outro recurso. Então, como acontece com a dúvida em vários estados do Brasil, em que o recurso da dúvida é distribuído entre as câmaras livremente. Alguns, como no estado de São Paulo, a organização judiciária dirige o recurso da dúvida para um órgão, no caso de São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura. E lá não haveria esse órgão que julgasse as dúvidas. Acho que ela seria distribuída normalmente. Mas isso não tira a competência do juiz de primeiro grau, que continuaria sendo o juiz estadual. Não é isso? A lei parece que não mexe no primeiro grau. Agora, aqui eu vou fazer uma observação, doutor Narciso. Essa é realmente interessante, essa ideia de que julga em primeiro grau na justiça estadual, e não seria o primeiro caso, porque nas questões previdenciárias também pode ocorrer isso. Julgamento em primeiro grau nos estados e remessa ao Tribunal Federal para a segunda instância. Naqueles casos em que não haja competência da Justiça Federal exercitada dentro de uma determinada comarca. Mas aqui se põe um tema curioso, porque tratando-se de retificação, como o caput do artigo 8º-A indica, a tendência seria de admitir, aqui no estado de São Paulo, remessa para a corregedoria, não caberia dúvida. Então nós vamos ter que, de algum modo, há uma interferência. Eu penso que aqui não poderíamos adotar esse processo, essa restrição, porque então nós não teríamos como remeter à Justiça Federal. O segundo aspecto, em São Paulo, como se trata de averbação, seria uma providência, pedido de providência, e não competência dúvida, da corregedoria. É isso que eu digo. Está errada essa orientação, que eu fui o autor dela, posso falar bem à vontade com todas as... Está errada essa orientação paulista. Fui eu que adotei em primeiro lugar, então... O que eu tenho conhecimento é só em São Paulo, os outros estados é tudo dúvida. Meia culpa. Meia culpa. Tá certo. Não preciso me humilhar mais. Doutor Gustavo, o que lhe parece? Bom, eu tendo a concordar com o doutor Narciso de que essa lei realmente ela é bem estranha. E eu começo aqui pelo fim, justamente quando os senhores colocaram quem julga em primeiro grau. Porque justamente esse artigo 8º, parágrafo 3º, trata apenas da questão da apelação para o tribunal, mas nada diz em primeiro grau. O que, a priori, poderia levar a entender, então, que por se tratar de retificação de imóvel da União, poderia ser, então, ser um juiz federal. Mas não, eu concordo com o doutor Narciso de que o julgamento em primeiro grau se dá pelo juiz corregedor. E essa competência do Tribunal Regional Federal para julgar o recurso é excepcional, porque o processo é administrativo. A lei diz que o processo é administrativo e não jurisdicional, por enquanto. Tá certo? Então, essa competência para a segunda instância é que é excepcional. Excepcional. Desculpe. E também a pergunta dela se o juízo é limitado pela rogação. É uma questão curiosa, que o parágrafo 2º, né, diz que leva a crer que a dúvida aqui é de ofício. Basta o oficial negar que já tem que suscitar a dúvida. Né? Não há caso de formulação de nota de recusa, nota de exigência. Simplesmente não concordou com o ato. Não é a única lei que faz isso. Não é a única. Não é a única lei que faz isso. Mas, quer dizer, ficou uma coisa bastante sui generis. Você tem, então, um julgamento em primeiro grau, e aí o que acabamos de colocar aqui é a questão de pedido de providências, mas, no entanto, em sede recursal é julgado pelo tribunal. E, por fim, essa questão de como funciona o julgamento no TRF, tendo a concordar com os senhores, de acordo com o regimento interno do Tribunal Regional. Eu queria aproveitar aqui, embora seja um pouco a látere do tema que estamos examinando, falar mais uma vez que
a única forma que nós teremos de uniformizar adequadamente, não é um uniformismo forçado, a priori, não, mas uniformizar adequadamente, repito, as soluções registradas é obter competência absoluta e jurisdicionalizar o processo de dúvida. Então, na verdade, o ideal seria ir na contramão dessa solução, ou seja, atribuir, quer fazer, resolver o tema de modo adequado, atribua-se a decisão da dúvida, a sentença da dúvida, é o acórdão, caráter jurisdicional, e com competência absoluta, tal que todas as questões relativas a registro sejam decididas por uma vara só, ou duas, ou três, não importa, mas seja, com sede adequada e não com justiças de toda parte. Porque vejam que questões registradas são decididas pela Justiça do Trabalho, às vezes incidentalmente. São. Não é? Da Justiça Federal. Justiça do Trabalho é a única competente para conhecer de matéria de registro. Então, conforme o julgado do Superior Tribunal do Trabalho, não é isso? Então, há um julgado no conflito de competência, dizendo que, em razão de uma recusa do oficial registrador, dizendo que eles que são os únicos competentes para conhecer. Pois é. Deram efeito jurisdicional, claro, para o caso concreto, mas mesmo assim para se ver que, então, várias justiças decidindo sobre uma coisa só. Sim. Quando o ideal, e eu penso que era isso que estava na lei de registros públicos, era uma certa uniformidade nas decisões, esperar que das decisões de dúvida pudesse surgir, pela repetição de casos, pelas exceções, etc., uma jurisprudência. Uma jurisprudência. Vamos lá. Com as recentes alterações legislativas no que diz respeito à abertura de matrícula para imóveis públicos, pergunta a doutora Laura Porto, continua válida a previsão expressa no artigo 3º da Lei 5.972, de 1973, que determina também a remessa ao juiz federal no processo de dúvida? E, estando vigente o dispositivo, qual seria o juiz competente para este julgamento? Lei 5.972, de 1973. Pelo volume das leis e pela menção das leis pela doutora Laura, vê-se que ela acaba de participar mesmo de um vadimécum, não é? O meu compêndio aqui nem essa lei tem, viu? 5.972. E para minha vergonha, eu tenho, aqui está aqui. Essa eu tenho aqui. Eu ia falar que para minha vergonha não tinha, mas tem. O artigo 3º diz o seguinte, eu vou ler aqui para que todos vejam. Nos 15 dias seguintes à data do protocolo do requerimento da União, o oficial do registro verificará se o imóvel descrito se haja lançado em nome de outro. Inexistindo o registro anterior, o oficial procederá imediatamente à transcrição do decreto de que trata o artigo 2º, que servirá de título aquisitivo da propriedade, etc, etc. Se ele recusar, remeterá o requerimento da União com declaração de dúvida ao juiz federal competente para decidir. Aí está. Remeterá o requerimento da União com declaração de dúvida ao juiz federal competente para decidi-la. Esta lei é a que regula o procedimento para registro da propriedade de bens imóveis discriminados administrativamente ou possuídos pela União. Doutor Luiz Gustavo. Bom, aqui, mais uma vez, trata-se de um caso de dúvida de ofício. Né? Pelo menos pela letra, né? Pela letra da lei, sim. Pelo menos pela letra. É uma dúvida de ofício. Aqui chama a atenção o seguinte, aqui nesse caso específico, como a lei é de 11 de dezembro de 73, portanto anterior à lei 6.015, pode até ser que nós sustentemos que não é de ofício, porque depois a dúvida foi tratada a partir da lei de 73 com exigência de requerimento. É uma hipótese. É uma hipótese. O senhor tem razão. A pergunta é se continua válida essa previsão do artigo 3º. Eu cito aqui alguns julgados do Coleno Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que essa lei foi recepcionada, ela continua em vigor, e o que havia um debate no STJ é se a lei havia a competência continuava da Justiça Federal ou ela, seguindo o rito estabelecido no artigo 98, se aplicasse a competência do juiz estadual. Da lei 6.500. Exatamente. Então instaurou-se um dissenso no STJ. Atualmente parece que o entendimento é que aplica-se exatamente como consta na lei de 73.
Então, portanto... Porque seria uma lei especial. Por ser uma lei especial, se considerarmos, então, se entendermos que é uma dúvida de ofício, ela é julgada, então, julgada, então, em primeira instância por um juiz federal. E aí eu faço, então, um paralelo, quando discutimos a pergunta anterior, a questão da perplexidade de apenas em sede de apelação subir para o tribunal, no entanto, o julgamento em primeiro grau ser pelo juiz corregedor. Já essa outra lei, para a gente ver como o legislador é bem criativo, é bastante criativo, aqui parece ser diferente, porque já logo diz que em primeiro grau o juiz federal aqui... E em segundo? Por ser administrativo, né? Pois é. Em grau recursal, como que faz? Eu volto ao seguinte, é pacífico que um tribunal estadual não possa declarar a nulidade de uma sentença do federal. E o do federal não pode declarar nulidade do estadual. E no caso da pergunta anterior, nós podemos ter essa hipótese. Ou seja, o Tribunal Federal pode não concordar com a solução do estadual ou achar que ele não é competente, por uma hipótese. Entender que, expansivamente, como ele é o competente para apelação, deve provir da Justiça Federal também. E ele, então, não vai anular, vai reconhecer que é competente, mas vai ter que mandar para a Justiça Estadual para anular. Você entendeu? Confusão gerada por normas feitas ao acaso. Né? Pode acontecer. Não, feitas ao acaso e sem cuidado nenhum, né? Sem conhecimento. Sem conhecimento. Bom, como se diz, andemos. O doutor Luiz Antônio Almeida Liberato considera, depois de dizer que novas leis de árdua interpretação, isso é absolutamente correto, refere à Lei 13.465, de 2017, esta lei que proveio de uma medida provisória que, como de hábito, surgida no mês de dezembro, não foi submetida à mínima transparência, aliás, é uma lei completamente sem transparência, de opacidade manifesta. Pergunta o seguinte: é possível a instituição do direito de laje sobre imóvel hipotecado sem consentimento do credor? Ou seja, podemos instituir o direito de laje, o imóvel está hipotecado, vamos exigir a anuência do credor ou não? Credor hipotecário ou não? Se possível, isso poderia acarretar o vencimento antecipado da dívida por desfalque da garantia? Ele remete ao artigo 1425 do Código Civil de 2002. Doutor Narciso. Não, será que quer dizer, a acessão a mais que vai ser objeto do direito de laje não estava compreendida na hipoteca. Mas será que essa acessão a mais prejudica? Ou não se incorpora ao objeto da hipoteca, ao bem hipotecado, não acresce ao bem hipotecado? Será que não temos que aqui fazer uma pequena digressão e levarmos em conta a natureza jurídica do direito de laje para poder compreender e formular uma resposta adequada? No primeiro momento, quando eu li a pergunta, eu fiquei um pouco receoso, pensando também se havia algum prejuízo aqui no vencimento antecipado da dívida, mas depois, analisando com cautela o dispositivo legal e já a doutrina que temos em cima do tema, o direito de laje é absolutamente dissociado do pavimento superior, do inferior e do terreno. Tanto que a laje, junto à tábua predial, possuirá matrícula própria. De tal sorte que, se ela possuirá matrícula própria e vida autônoma, ela está totalmente dissociada do pavimento inferior, do terreno. Então, portanto, a hipoteca que recair sobre esse pavimento inferior e o terreno, nada tem relação com o direito de laje. São coisas absolutamente distintas. Então, de modo que essa instituição de laje sobre o imóvel hipotecado não interfere. A laje, por ser autônoma, ela segue a sua vida de forma independente, a despeito do pavimento inferior encontrar-se gravado com hipoteca. Perguntaram uma coisa. Imaginemos, então, que se constitua deste modo: direito de laje e a hipoteca. Aí o devedor da hipoteca não paga aquilo que
contra eu, no mútuo, etc., o credor hipotecário faz um processo de execução e tem a seu favor um imóvel. Mas ele está afligido pelo direito de laje. Né? Vamos admitir que ele queira destruir tudo para construir um prédio no lugar, um grande edifício. Vai estar influído. Ou seja, ele vai ter que respeitar o direito de laje. Vai ter que respeitar o direito de laje. Justamente porque então, ele é dissociado. Vamos admitir. Então, de fato, há um desfalque da garantia. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel. Quer dizer, no momento em que o proprietário edifica acima do seu teto, essa cessão se incorpora ao bem hipotecado. Ou seja, autonomia registrária não significa necessariamente autonomia real, no mundo físico. Então, mas para ele constituir um direito real sobre a laje, ele precisa da anuência do credor hipotecário, porque se bem eu também entendo essa posição também. Embora eu compreenda o tema da autonomia, mas volto a dizer, essa autonomia não significa... Como nós temos autonomia também, por exemplo, nas unidades edilícias, de condomínio edilício. E não necessariamente essa autonomia matricial implicaria também uma autonomia real, no mundo real. É interessante, é uma matéria controversa, sem dúvida. Se o senhor me permite, eu acho que temos que considerar aqui que o direito de laje, previsto no nosso ordenamento, o doutor Loureiro diz isso, ele está a meio caminho entre a propriedade plena e o direito de superfície. Ele não é um e nem outro. Então, ele é uma propriedade sui generis. É por isso que eu volto a dizer, eu acho que temos que ter em mente, então, o que é exatamente o direito de laje, o que o legislador pretendeu com isso, para sabermos se podemos, então, aplicar essas regras e as características da hipoteca. O problema de nós considerarmos a intenção legislatoris é que as leis são feitas geralmente pelo quinto secretário. Eles embutem uma coisa lá, não dá para saber qual é a intenção do legislador, e cabe a nós agora tentar descobrir uma forma de... Esse direito real de laje é jabuti, não é? É jabuti. Na dúvida. Precisa saber se jabuti sabe-se perfeitamente que a medida provisória foi elaborada com várias inserções. Aqui mesmo em São Paulo, parece que se fizeram algumas inserções interessantes. A propósito, o nome é desarrazoado, né? A doutrina diz que o melhor nome seria direito de sobrelevação. E não direito de laje. Direito de laje é um nome não popular. Sei se vocês lembram da redação original da lei, que era da medida provisória, que era bem pior, né? Era bem pior. Mudou tudo. Mudou. A conversão mudou tudo. A medida provisória era bem pior. O jabuti era bem mais feio. Mas eu também... Eu não consigo entender até hoje como é que o titular do direito de laje sobe na laje. Como é que ele chega na laje? Parece-me que é por um acesso independente. Então, o que é esse acesso independente? Uma escada lateral. Então, mas juridicamente é o quê? Tem que ter uma servidão, então. Servidão. Tem que ter uma servidão. Ou não. Então, eu não sei como é que ele chega. Ele chega de drone na laje. A ideia, o que me parece que é o seguinte. O direito de laje, sobretudo, ele tem uma função social. Tá. Ele foi criado para comunidades. Para você poder... A superfície já não era suficiente? Pois é, mas parece que a superfície ela não foi suficiente. Quanto que se vê de direito de superfície na prática, nas lides registradas? Pois mas sabe de uma coisa? Outro dia eu li um livro, eu não vou me lembrar o nome da autora, é uma autora realmente competente, que conhece a realidade desses vários lugares ou comunidades, ou como quer que nós os chamemos. E ela diz claramente que esse direito de laje criado não tem nada a ver com isso, não vai resolver nenhum problema. Se a intenção era... Resolver o problema de comunidades? Não vai resolver, porque diz que não se aplica à prática. Vamos ver. Vamos prosseguindo aqui. Devido ao adiantado da hora, vamos deixar a segunda pergunta do Dr. Liberato para um outro programa e vamos partir para responder alguma coisa que também nos foi apresentada aqui pela doutora Isabela Pamplona, que fez chegar perguntas pelo Facebook. Isso é possível também, eu até agradeço isto. Quero dizer que é perfeitamente possível que se nós estamos até pensando em um programa mais à frente
começar a tentar responder perguntas que se façam durante a realização do programa, quando ele for ao vivo. Hoje é uma gravação, não é? Mas, de comum, eu peço que remetam perguntas para pinga.fogo@arispe.com.br. Pergunta ela, no caso de arrematação de terreno foreiro, se cabe a cobrança de laudêmio, e pergunta seguidamente se pode arrematar-se ou adjudicar-se um imóvel que esteja indisponível e se o imóvel alienado fiduciariamente pode ser penhorado. São 3 perguntas que ela faz e vamos tratar de respondê-las aqui, mais ou menos e com rapidez, em vista aqui do adiantado do nosso programa. É bom quando nós temos bastante coisa assim, sinal que o programa apresentou debates como é próprio. É dinâmico. Dinâmico, não é? O que se tem mais apresentado nos registros de imóveis hoje é a penhora do imóvel que é objeto de alienação fiduciária. Às vezes, o mandado vem de averbação da penhora do imóvel. Se o fiduciário, o credor fiduciário for o devedor, tudo bem. Aí penhora o senhor. Agora, se o devedor, na execução, for o fiduciante, o que se penhora é o direito do fiduciante, não o imóvel. O imóvel não pode ser penhorado, porque pertence a terceiro. Não sei se concordam com isso. Perfeitamente, eu concordo, pleno acordo, porque os direitos do devedor fiduciante têm expressão econômica, então, portanto, pode ser penhorado. Uma questão que surge apenas no Estado de São Paulo são das comunicações de penhora online. É difícil a ocorrência de vir essa informação de que está sendo penhorado os direitos do devedor fiduciante. Eu penso que, se ficar claro ali que o executado é o devedor, cabe ao oficial simplesmente interpretar que a intenção ali foi a penhora dos direitos do devedor fiduciante, não devolver. Haveria alguma repercussão se você também encontrasse ali como executado, naquelas poucas informações que vêm para o oficial, a figura do credor fiduciário. Caso contrário, eu penso perfeitamente possível ser penhorado e é possível, sim, a penhora, então, dos direitos do devedor fiduciante. Pode arrematar se adjudicar imóvel que seja indisponível? Qual a sua opinião? Com certeza. Com certeza. Aliás, essa pergunta, mas em razão do adiantado de tempo, temos que resumir. Mas poderíamos ficar horas discutindo todo o contexto que vem da indisponibilidade, que não implicava em penhorabilidade, que depois não implicava em penhorabilidade, mas não impedia a arrematação. O que parece que hoje está sedimentado é assim, você pode arrematar, mesmo indisponível. Há uma questão do cancelamento indireto. No entanto, se o interessado quiser o cancelamento direto, deve solicitar o cancelamento ao juiz que emanou a ordem. E a pergunta que não está aqui, mas eu acho que seria importante respondermos: impede, na sequência, a alienação voluntária? Atualmente, o Conselho pensa que não. Então, você pode... Em São Paulo. Você pode arrematar, produz o cancelamento indireto. Aliás, é justamente em razão do cancelamento indireto que se permitiu, numa das últimas decisões do Conselho, justamente a alienação voluntária. Eu faço uma seguinte pergunta. Se vamos dizer, a indisponibilidade do imóvel litício, ele está sendo executado, vai haver uma alienação judicial, e ele adjudica a si próprio. Cabe também? E aí caberia a alienação? A indisponibilidade desaparece? O próprio, entendeu a história? Ele próprio que está... O próprio? É o próprio. O próprio? Ele é que está sendo objeto da indisponibilidade. Ele? Isso é perfeitamente. Se nós Ele, admitirmos uma remissão, resposta ampla da arrematação à adjudicação, ele próprio adjudicar o imóvel? O devedor? Aparentemente pode. Acho que ele pode adjudicar, não há dúvida. Ele pode remir a dívida. Ele é credor e também é devedor. Não. Ele está com o imóvel indisponível. Ele vai lá para a execução, o imóvel é levado para a alienação judicial. Ok. Aí, na hora de... ou faz a remissão, ou adjudica mesmo, ele mesmo adquire em nome próprio. Bom, mas não há... Poder pode. Se o imóvel pode ser arrematado ou adjudicado, pode ser alienado judicialmente, nada impede. Agora, a questão é a sequência. Continua indisponível. Continua disponível. Parece-me que sim, também. Neste caso, portanto, eu quis fazer essa observação para dizer que há uma hipótese, entretanto, em que haverá continuidade da indisponibilidade. No caso de ele próprio adquirir. Situação interessante. Não havia pensado nisso. A indisponibilidade
às vezes é vista de outra forma, às vezes pelos juízes. Às vezes o juiz determina uma indisponibilidade sem fundamento legal, apenas para separar aquele bem para aquela execução específica. Já vimos muito disso. Me parece que a indisponibilidade diz respeito a atos de disposição voluntários. Voluntários. Quer dizer, não tira do alcance da justiça absolutamente. Em qualquer juízo pode ser arrematado, pode ser adjudicado, e a averbação da indisponibilidade não pode impedir o registro da arrematação. Com essa parte, eu quis apenas ressalvar essa outra discussão, que seria a cessação completa dos efeitos da indisponibilidade pelo próprio devedor. Finalmente, arrematação de terreno foreiro, cabe a cobrança de laudêmio? Não vejo maiores problemas. Um decreto 2398 de 1987, que regulamenta essa questão da cobrança do laudêmio, prevê no artigo 3º que a transferência onerosa entre vivos de domínio útil está sujeita ao recolhimento do laudêmio. A arrematação me parece uma transferência onerosa inter vivos, de modo, então, que se sujeita ao recolhimento do laudêmio. A priori, me parece isso. A natureza jurídica do laudêmio é a compensação do titular do domínio direto pela não consolidação da propriedade naquele momento em que há a transferência. Por isso, ele é compensado com o recebimento do laudêmio. Esse seria, independentemente do fundamento legal, né, que está previsto. E me parece que na arrematação... A questão só, nós teríamos de entender transferência por ato inter vivos não voluntária, que é o caso da arrematação. Porque, na verdade, o que se está fazendo é o Estado substituindo a vontade do transmitente. A disponibilidade É o único caso que se poderia, talvez, levar a alguma dúvida. Mas o fundamento aí observado de que a falta, a negativa da consolidação naquele momento é que geraria o laudêmio como forma compensatória, parece bastante razoável. Agora, de todo modo, para finalizar, para o registrador não haverá grandes dificuldades, até porque o registrador deve exigir sempre um documento da Secretaria do Patrimônio da União. Então, portanto, é o ente competente que vai dizer se houve ou não o fato gerador a ponto de exigir o recolhimento do laudêmio. Eu não sei, embora, nos últimos tempos, alguns julgados na esfera administrativa tenham atribuído tal papel de fiscalização ao registrador que ainda quando a administração fiscal entenda não caber ou que cobre um determinado valor, está exigindo que... A legislação federal exige a apresentação da CAT quando se trata de aforamento da União. E a CAT é autorização da SPU, é prova de quitação do ITR, está incluído na CAT também. E tem uma terceira finalidade da CAT também, que eu não me lembro agora. Mas é o que eu pergunto direto, doutor Narciso, pela sua experiência do dia a dia. E prática, não é interpretação, meramente compreensão de lei. Acha mesmo que se amanhã ou depois houver uma cobrança indevida, qualquer que seja o tributo, não precisamos falar de laudêmio aqui, um valor inferior ao cabível e que se faça um autocontrole, uma autotutela do ato administrativo, que é perfeitamente possível, dentro do prazo legal, o registrador ficará à margem de ser cobrado solidariamente pelo erro? Não. Essa é a dificuldade que se põe hoje. Não, o juiz não vai dar a mínima atenção para a decisão administrativa ou para a norma administrativa. Que é o que está ocorrendo aqui em relação à CND, né? Exatamente. A questão da CND, o oficial nega, claro. O juiz autoriza e o oficial se exime de responsabilidade. Esse é o tema que eu tinha mencionando lá no Conselho, que o Conselho começou a quase alterar essa orientação. Eu disse, olha, o problema é que as entidades administrativas, que não sejam do judiciário, e os particulares, esse é o ponto, não estão sujeitos às tais normas de serviço, códigos de normas, e nada. E elas vão criando, esses códigos de normas vão criando um sistema de novos direitos, novos deveres, por uma via não constitucional, porque falta competência constitucional. Que é a preocupação que eu tenho quando, também, é bom que se diga isso, porque isso é muito atual, quando entidades particulares editam normativa, ainda que com o nome de notas técnicas. Porque não só
orientam aqueles que realizam o serviço, o que já é duvidoso, porque se devem submeter-se ou não à orientação de uma entidade de classe, mas acabam gerando impressões, aparências de direitos para particulares. Pretende vincular particulares. E isso parece óbvio, parece não, é obviamente excessivo. É por isso que se legisla por instruções normativas hoje. Deixa eu só fazer um reparo em relação à enfiteuse. Quer dizer, em São Paulo, não sei nos outros estados, mas em São Paulo, pelo interior, ainda existe muita enfiteuse da igreja. Ainda existe bastante enfiteuse das igrejas. Então a questão não se aplicaria só aos imóveis foreiros da União. Sim. Há também enfiteuse do estado. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Luiz Gustavo Montemor e do Dr. Narciso Orlando Neto. Agradecer mais uma vez a Uniregistral, a Arisp, a TV Registradores pelo patrocínio aqui dessa nossa atividade acadêmica. Conflitos à Margem, isso é um programa divertidíssimo de fazer, se essa é a verdade. Acho que todo mundo gosta de participar desse debate. Eu espero que o nosso público tão generoso participe também dessa diversão jurídica, por assim dizer. O direito tem que ser transformado, de certo modo, em uma festa. Uma festa no bom sentido, ou seja, algo que se realize com gosto e com reta intenção. Não uma festa no sentido de anarquia, de balbúrdia. É mais fácil chegar à justiça. É mais fácil chegar à justiça. Agradeço a todos e mandem perguntas para pinga.fogo@arisp.com.br e torno a anunciar o lançamento, para minha satisfação, do tomo 2º dos Registros sobre Registros, pela editora Primos, e os livros que queiram eventualmente comprar encontram-se à venda no site www.iusnaturale.com.br. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.